Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, que é uma realização da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós estamos atendendo a uma sugestão dos nossos telespectadores, o pessoal de casa que nos assiste, e que nos sugeriram falar sobre farmácia, como funcionam, por exemplo, os medicamentos. E para conversar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o professor e doutor Elias Borges Nascimento Júnior. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. E nós dois vamos tentar esclarecer essas dúvidas e outras também de pessoas que nós encontramos nas ruas aqui de Divinópolis, para a gente conversar também e explicar as principais dúvidas que a população tem sobre os medicamentos. Bom, para começar, professor, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre os seus trabalhos, para quem está em casa, para que também te conheça efetivamente. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu sou farmacêutico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado na área de farmacologia. E agora eu estou como professor da Universidade Federal de São João del Rei, no campus Dona Lindu, em Divinópolis, onde eu fui muito bem-vindo, estou muito satisfeito de estar aqui. Que bacana. E muito bem-vindo mais uma vez também ao programa, e certamente, com certeza mesmo, a gente vai contar mais uma vez com o senhor aqui para responder essas perguntas, essas dúvidas que são mais frequentes. Bom, para a gente começar, seguindo as perguntas que a gente recebeu por esse e-mail, pelo e-mail da comunicação, inclusive está aqui embaixo, comunicação@com.org.br. Participe conosco, sugerindo temas, enviando dúvidas, sugestões, que certamente a gente vai avaliar com muito carinho e, por que não, a gente trazer como a gente trouxe esse tema ao programa de hoje. Bom, começando, medicamentos de prescrição farmacêutica. Quando solicitar ao farmacêutico, para que ele confira, para que ele traga uma orientação a respeito da posologia, a forma de armazenagem, tem medicamentos, por exemplo, que não é legal tomar com algum tipo de líquido, enfim, explica para a gente, professor. Bom, eu costumo falar que sempre é importante procurar o farmacêutico na farmácia. Ele é o âmbito de trabalho dele e como agente de saúde ele está apto a tirar dúvidas da população quanto à utilização de medicamentos e a utilização e interações desses medicamentos com alimentos e com outros medicamentos também. Então, se o paciente chega até a farmácia ou a drogaria com uma receita de medicamento prescrito, ele pode tirar as dúvidas da utilização desses medicamentos com o farmacêutico, como também fazer a solicitação, já que agora existe a prescrição farmacêutica para aqueles medicamentos que são isentos de prescrição. Então, agora, o que na verdade aconteceu foi uma regulamentação do que já vinha acontecendo antes. O farmacêutico agora ele pode prescrever os medicamentos isentos de prescrição de uma forma muito mais responsável e orientada para o bem-estar e saúde da população. E o paciente ele não só pode, como ele deve procurar para que ele faça o uso correto, Exatamente, deve procurar e exigir a presença do profissional farmacêutico no seu âmbito de trabalho. Eu imagino que atualmente, as coisas melhoraram muito, porque era comum, alguns anos atrás, a farmácia, você chegar, não ter o profissional, o farmacêutico ali presente. Em cidades pequenas, então, é onde mais acontecia, Apesar da obrigatoriedade, aquele profissional às vezes não estava, saía para resolver algum problema, e hoje isso tem diminuído bastante, Ou praticamente não acontece mais, pelo menos nas grandes cidades. Isso é um fato muito relevante, mas é importante dizer que a gente ainda está aquém das médias consideradas pela Organização Mundial de Saúde necessárias, Então, melhoramos muito, é verdade, nos últimos anos, mas ainda estamos um pouco abaixo. E aí, as cidades polo, como Divinópolis, que abrigam polos universitários, inclusive, estão, inclusive, servindo como uma fonte de produção de profissionais qualificados para toda a região, para que essas desigualdades deixem de acontecer. Para que haja, Bom, segunda pergunta, armazenamento e descarte correto dos medicamentos, prazo de validade, após a abertura. Quando a gente fala, inclusive, do descarte, muita gente joga o medicamento vencido, que já passou do prazo de validade, no lixo comum. E isso não deve acontecer, Explica pra gente por quê. Bom, primeiro o armazenamento doméstico, ele deve ser num local, fresco, seco, longe do abrigo da luz, Nada de colocar medicamento no banheiro, nem no armário da cozinha. E a gente também tem que pensar do ponto de vista de risco para as crianças, com certeza, que não podem ter acesso direto a isso. Então, um local, um pouco mais alto para dificultar o acesso.
Sobre essa questão de descarte de medicamentos, é importante os medicamentos que perdem a validade, os pacientes, né, procurarem os serviços de saúde para que eles deem a destinação adequada. E aí existe uma questão ambiental muito grande, muito preocupante, né? Esse despejo de medicamentos, seja em contato direto com o solo ou mesmo, né, com as redes de esgoto, porque muitos deles são descartados diretamente, né, na privada, e existe uma questão ambiental muito grande de impacto que diretamente, né, atinge a gente e os animais e o ambiente onde esses medicamentos, né, vão ser descartados. Professor, o senhor falou uma coisa que é uma dúvida minha e muita gente, né, é uma questão que eu quero trazer, né, e muita gente de casa provavelmente também está com essa dúvida. Com relação à validade, muita gente fala, não, esse medicamento venceu tem um mês só, né, não tem problema, eu posso consumir que ele ainda faz efeito. Ou esse aqui não, esse aqui tem 2 meses, que é isso? Isso aí eles programam para vencer mesmo 5, 6 meses depois. Como que isso funciona? Qual que é a forma segura? Venceu realmente descarta ou tem uma margem de segurança? Isso é coisa errada, tá, gente? Eu não quero ensinar, mas eu imagino e acredito que realmente venceu, descarta, mas qual que é o perigo, né, de consumir o medicamento vencido? Bom, primeiro é que o paciente, ao consumir medicamentos vencidos, ele pode estar correndo risco de piorar muito a sua condição patológica, uma vez que o medicamento vencido ele pode não ter o efeito esperado para aquele tratamento, né? Então, numa segunda opção, vamos imaginar que mesmo fora da validade, esse medicamento ainda esteja em condições de uso. Ele pode ainda ter alguma condição de uso, mas com um efeito ainda menor do que o esperado. Então, ficaria muito imprevisível e se recomenda, né, que não se faça o consumo de medicamentos com prazo de validade vencido. Ele deve ser armazenado, como eu havia falado, né, num local fresco seco, ao abrigo da luz e na sua embalagem original, contendo as informações sobre dose, né, a apresentação farmacêutica, a bula com as informações importantes para a utilização desse medicamento deve estar lá, para que o paciente sempre que tenha acesso, né, tenha isso em mente para utilizar esse medicamento e também verificar o prazo de validade. E, né, as condições para a validade ser mantida são aquelas que garantem que o medicamento foi acondicionado, né, numa condição correta. Certo. Bom, então agora a gente vai para uma dúvida das ruas e voltando, né, o professor Elias ele vai esclarecer então. Roda, por favor. Eu gostaria de tirar aqui algumas dúvidas, esclarecer a respeito da questão do antibiótico. Para ser tomado o antibiótico, tem que ser após um leite? Quais as consequências de tomar o antibiótico, por exemplo, com a barriga vazia, sem comer alguma coisa antes? Quero um esclarecimento a esse respeito. Bom, então essa foi a dúvida do senhor Valmir. Professor, qual que é então o risco de consumir o antibiótico com o estômago vazio? Bom, Valmir, eu vou inclusive abranger um pouco mais a sua pergunta para não só antibióticos, mas para todos os tipos de medicamentos. Existem medicamentos que a presença do alimento favorece a absorção e o efeito do medicamento. Mas, por outro lado, existem medicamentos que alimentos que interferem na absorção do medicamento e isso faz com que o efeito desse medicamento seja menor. E aí, de uma maneira geral, o que a gente recomenda? Como isso varia muito por paciente e pelo medicamento, que você busque essa orientação com o farmacêutico ou com o prescritor e que na bula conste tem essa informação de que o alimento interfere ou não interfere na absorção e no efeito do medicamento. Então, de uma maneira abrangente, é importante se certificar disso. Existem casos e casos, Existem casos e casos em que ele pode favorecer ou desfavorecer o efeito do medicamento. Não só antibióticos, como todos os outros fármacos. E mais uma vez a gente volta, né, a uma das nossas primeiras perguntas da importância, né, de se consultar o farmacêutico, né, de plantão a respeito, né, do uso correto do medicamento. Tem mais uma pergunta daqui. Os tipos de medicamento, né? Existem medicamentos genéricos, similares, fracionados que são vendidos, né? Os fitoterápicos, homeopáticos e os controlados. Qual que é a diferença entre esses medicamentos, principalmente os genéricos e os similares, que imagino que seja a maior dúvida? Sim. O medicamento genérico, eles representam um grande avanço recente na história, né, das políticas de medicamentos aqui no Brasil. Eles já existiam no primeiro mundo, na Europa e na América do Norte há mais tempo, e eles vieram com a comprovação de que o efeito deles, né, se equivale ao do medicamento de referência. O medicamento similar, ele é uma cópia do medicamento de referência, né, com a mesmo princípio ativo, na mesma forma farmacêutica, na mesma dose. No entanto, o medicamento similar ele não passa pelo mesmo teste que o medicamento genérico passa, que são os testes de bioequivalência e de biodisponibilidade. Nesse caso, os medicamentos similares, né, eles seriam menos seguros do que os genéricos?
Eu não diria menos seguros, eles não foram testados, até porque hoje existem no mercado genéricos hoje que foram similares ontem. É uma questão deles serem submetidos ao teste pelos donos de laboratório, pelo interesse comercial. E é muito comum, inclusive, que os laboratórios mantenham 2 linhas de medicamentos no mercado. Então, o mesmo laboratório tem uma linha de medicamento genérico e ele também mantém a linha do similar. Para oferecer mais uma questão comercial, né, nesse Mais sentido. uma questão comercial para atender diferentes tipos, né, de clientela. Ok. Com relação aos homeopáticos e fitoterápicos, perdão, qual que é a principal diferença entre eles? Bom, os medicamentos homeopáticos, eles são produzidos segundo as leis, né, homeopáticas a partir de diluições, né, de homogeneizações e procedimentos que são muito peculiares, né, da homeopatia. Eu até não respondo muito a respeito disso porque não faz muito parte da minha área de concentração e de estudo. Os medicamentos fitoterápicos são medicamentos que têm um princípio ativo de origem vegetal e que esse princípio ativo ele não foi purificado e isolado. Então, a partir do momento que você retira um extrato de origem vegetal, ali contém um princípio ativo e vários outros componentes também. A partir disso aí se faz um medicamento que é o chamado de fitoterápico. Já o fitofármaco é um medicamento em que o princípio ativo ele foi retirado, isolado e purificado a partir da origem vegetal. Então, a gente tem um salto, vamos dizer assim, no grau de pureza desse tipo de medicamento. Fitofármaco. Fitofármaco, isso. Certo. Essa próxima pergunta eu falei a respeito dos medicamentos controlados, porque ela fala as tarjas, né, dos medicamentos, que tem medicamento tarja preta, que é o de uso controlado, né, enfim, eu não conheço muito, eu não vou nem arriscar. Mas qual que é a diferença da cor, né, as tarjas, o que significa vermelha, o que não tem a tarja, que é de uso liberado, explica pra gente. Então, vamos lá. Os medicamentos que não são tarjados, né, que não apresentam essa tarja na embalagem, eles são medicamentos que, utilizados e orientados, né, de maneira responsável, eles não vão trazer tantos perigos e riscos à população. São esses medicamentos que a gente chama de medicamentos de venda livre ou medicamentos isentos de prescrição, né, que comumente as pessoas vão e esses medicamentos se encontram em gôndolas, né, de autosserviço nas farmácias e drogarias. São os medicamentos isentos de prescrição, alguns antigripais, os anti-inflamatórios, analgésicos, né, antiácidos, eles fazem parte desse grupo, né, desses medicamentos. Os medicamentos que possuem a tarja vermelha são medicamentos que têm que ter um uso supervisionado e prescrito, né, para o profissional de saúde, pelo médico. E aí isso quer dizer que eles, né, oferecem algum risco e por isso eles têm que ser acompanhados, né? Seria desejável que as pessoas mostrassem, os clientes sempre mostrassem, exibissem, né, a prescrição médica para fazer a aquisição desse medicamento. Então é venda sob prescrição médica e as pessoas poderiam apresentar a receita para fazer a aquisição. Ainda nesses medicamentos de tarja vermelha, existem outros que exigem a retenção da receita. Eles são tarja vermelha, são alguns antidepressivos e os medicamentos utilizados no tratamento da epilepsia, né, como a carbamazepina, né, e o fenobarbital, por exemplo, né, são tarjados, né, com a tarja vermelha e a receita fica retida na farmácia. A segunda via, ela é destinada ao paciente para ele se orientar quanto à posologia e dose para fazer o uso. Já os medicamentos tarja preta são os psicotrópicos que agem, né, ou seja, medicamentos que agem no sistema nervoso central. Eles, quando utilizados de maneira abusiva, eles podem trazer a dependência. E aí, por isso, esses medicamentos só são adquiridos mediante um talonário especial, um receituário especial, na cor azul, né? E aí, mediante a identificação do prescritor e do paciente no momento da aquisição, e essa receita também fica retida na farmácia para fins de controle. Então, essa é a grande diferença dos tipos de tarja para os medicamentos. Certo. Bom, e a nossa conversa não para por aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque na volta a gente tem mais perguntas das ruas e tem mais dúvidas aqui que eu tenho certeza que algumas delas pode ser alguma dúvida que você também tem. Então não saia daí, a gente volta já já com mais saúde para você. ACOM contra o câncer pela vida. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da ACOM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender.
Olá, boa tarde, está no ar o programa Mais Saúde e nós estamos falando hoje a respeito de medicamentos. Aqui ao meu lado está o professor Dr. Elias Borges Nascimento Júnior, da Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Divinópolis, e a gente está conversando a respeito de medicamentos e também o seu uso consciente e as complicações que o uso indiscriminado podem trazer. Então, professor, voltando nesse segundo bloco, eu queria que a gente fosse direto para mais uma dúvida da rua, para que a gente possa voltar dando sequência também com essas perguntas que eu tenho aqui. Então, por gentileza, roda a matéria. Eu quero saber que eu tenho problema com a garganta e eu tomo remédio para garganta. Como eu trabalho, eu não tomo remédio nas horas certas, que o médico indica. Eu quero saber se tem algum problema. Bom, Antônio, essa prática de alterar o horário, seja por esquecimento, ou às vezes por uma inconveniência de não estar no local mais adequado para fazer a administração do medicamento, isso é uma prática que traz muitos riscos. Se o medicamento deveria ser tomado a cada 8 horas e o paciente sempre antecipa o horário de tomada e não respeita o intervalo de administração, ele está ingerindo o medicamento numa quantidade, às vezes, superior do que é desejável. Isso pode causar uma reação adversa nesse paciente. Por outro lado, se o medicamento deveria ser administrado a cada 8 horas e o paciente resolve tomar a cada 12, a cada 16 ou 1 por dia, por sua conta e risco, é possível que o medicamento não traga nenhum benefício terapêutico, o efeito ele não se estabeleça. Então é desejável que a população fique muito atenta para respeitar ao máximo o horário de tomada e ingestão dos medicamentos, porque isso já foi extremamente estudado e calculado para que o medicamento possa, enfim, oferecer o benefício terapêutico para aquele paciente. Isso a gente faz o máximo para não alterar. Certo. E com relação à pessoa que toma, que por sua própria conta e risco prolonga, de 8 em 8, passa para 12, 14, 1 por dia. Existe o risco de, quando a pessoa voltar a tomar, aquele medicamento não faça mais efeito por, vamos supor, um vírus, uma bactéria, cria resistência àquele medicamento, aquele princípio ativo? Nesse caso é pouco provável. O que acontece normalmente é que as pessoas utilizam um medicamento certo na hora errada e essas coisas podem começar a acontecer, que é o caso dos antibióticos. Recentemente, se passou a exigir a prescrição para a aquisição de antibióticos. Isso também foi um ganho muito importante para que essa resistência bacteriana que está acontecendo aí, a gente tenta combater de todas as formas, e essa resistência vem crescendo muito em função desse uso indiscriminado de antibióticos. Então, a dificuldade de acesso, ou seja, que esses antibióticos passassem a ser utilizados apenas sob prescrição, vai diminuir bastante esse fato que você acabou de relatar, de uma paciente que faz uso de um determinado medicamento e, após certo tempo, esse medicamento não traz o efeito esperado. Isso é preocupante para os antibióticos, porque as infecções podem ganhar em intensidade e magnitude, vamos dizer assim, em intensidade da infecção. Por outro lado, existe também o fenômeno de tolerância. Quando o paciente faz uso correto do medicamento, por longo prazo, seja por prescrição ou ainda por conta própria, que é mais grave ainda, de longo prazo, e ele começa a criar uma tolerância àquele medicamento. O efeito do medicamento, ele é mais difícil de ser percebido. E aí a tendência natural que o paciente teria seria de aumentar a dose para obter o mesmo efeito de antes. Isso também acontece para medicamentos prescritos e acontece grandemente na automedicação, que é muito preocupante e também é muito danoso. Ok. Então vamos a mais uma pergunta das ruas. Se você tomar álcool e pode tomar um medicamento assim normalmente? Excelente pergunta. Isso é um dos grandes problemas e um dos grandes mitos, de que álcool corta ou aumenta o efeito dos medicamentos. Isso, na verdade, não é um mito, isso é verdade. O álcool interfere no efeito dos medicamentos e a gente sempre recomenda que, ao fazer uso de medicamentos, interrompa o consumo alcoólico durante aquele período. Infelizmente, a gente vê muito na juventude de hoje, para aproveitar as festas, e, às vezes suspende o uso do medicamento para poder ter o direito a tomar o álcool, de consciência limpa, de consciência leve. Na verdade, a gente pede exatamente o contrário, que você, durante aqueles dias em que o medicamento está sendo prescrito e ingerido, você respeite o horário de tomada, pense na sua saúde primeiro e depois, restabelecida a sua condição aí de saúde, você pode pegar muito leve no consumo de álcool. Mas álcool e medicamentos, ele realmente interfere e não se recomenda que isso seja feito. Certo, então fica o alerta, para que realmente não faça consumo primeiro, professor, pensar na saúde para depois, bem de saúde, poder curtir com os amigos, como se diz.
qual que é a forma ideal para se tomar um medicamento? É com água, leite, suco, refrigerante? O que é o aconselhável? Salvo situações em que esteja extremamente claro na prescrição ou na bula, né, sempre se recomenda de uma maneira geral que os medicamentos sejam ingeridos com água. Sempre água, né? Um copo cheio para facilitar a deglutição. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né, de deglutição, às vezes pode beber um pouquinho mais que um copo, mas sempre água e um volume considerável. Certo. Então vamos à última pergunta das ruas. Eu gostaria de saber se tem alguma forma de minimizar o efeito colateral do remédio para diabetes. Isso é uma prática, vamos dizer assim, péssima nos dias de hoje, né? Os medicamentos, eles podem trazer a reação adversa e se tratar uma reação adversa com um novo medicamento. E aí cria-se aquele efeito de bola de neve, né? Que acaba uma hora que não tem fim. Então a gente estabelece o seguinte, que um bom acompanhamento por um bom profissional de saúde é o mais importante. Se aquela dose que foi prescrita para aquele paciente não está sendo muito bem tolerada por aquele paciente, está causando uma certa reação adversa, retorne ao prescritor para que essa dose seja ajustada, antes mesmo de você se automedicar ou de chegar a sugerir para o prescritor um outro medicamento para tratar uma reação adversa. Isso a gente tem que pensar do ponto de vista de saúde individual, mas também de saúde coletiva, né? Do ponto de vista geral, a automedicação e ficar tratando reação adversa com outros medicamentos gera um gasto extremamente grande, não só para o paciente, mas coletivamente falando também. Tem um risco também, né, para a saúde. Bom, o programa está quase chegando ao fim, mas antes eu queria fazer mais 2 perguntas. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Porque isso é muito complicado, gente. Eu quero trazer essa pergunta porque é muito importante. São os medicamentos para emagrecimento. Quais são os riscos que esses medicamentos podem trazer para a saúde, principalmente das mulheres que, devido, né, à busca constante pela beleza física e tudo, né, usam isso de forma indiscriminada? Olha, é um tema extremamente polêmico e oportuno e que a gente, pelo tempo que a gente não tem condições de falar tão claramente sobre o tema. Mas, de uma maneira geral, o que a gente vê hoje é uma busca excessiva para um padrão de beleza imposto pela mídia, né, de pessoas que não são obesas, que estão com algum sobrepeso, né, e buscam os consultórios, né, os prescritores para que sejam prescritos medicamentos que auxiliem na perda de peso. Isso é algo que é condenável pela Organização Mundial de Saúde. Os medicamentos que são os inibidores de apetite já foram retirados do mercado brasileiro e de vários outros países do mundo. Recentemente a gente tem a sibutramina, que permaneceu no mercado brasileiro, mas ela vem sendo retirada e questionada de outros países do mundo também. Então os inibidores de apetite, plantas com atividade diurética, com atividade laxante, diuréticos propriamente ditos, né? Não há nada aprovado e que seja seguro para tratamento de obesidade. A obesidade é uma condição multifatorial e assim ela deve ser abordada, é uma condição complexa. Então, de uma maneira geral, eu diria que para a população que não entrasse, que não caísse nessas armadilhas. Não existe a pílula mágica do emagrecimento do dia seguinte, né? Não busque um consultório médico, um profissional para prescrever, sendo que você não tentou as outras formas que já são mais estabelecidas, como dieta, exercício físico e reeducação alimentar, que é o mais importante. Principalmente essas 3, acho que para qualquer pessoa, acho que vale muito, né? E a sua saúde que está em jogo, né? Muitas prescrições não são fundamentadas, né? Muitos produtos tidos como naturais, que podem trazer sérios riscos para a saúde da população. Então, de uma maneira geral, o tratamento do emagrecimento, da obesidade, perdão, ou o emagrecimento às custas de medicamento não costuma ser uma boa escolha e traz muitos riscos para os pacientes. Certo. E dá até para a gente juntar uma pergunta na outra, que seria a última pergunta de hoje do programa Mais Saúde, que é o perigo, né? O risco da automedicação. Quando a gente fala dos remédios para emagrecimento, a gente já entra um pouco nisso, né? Porque muita gente faz sem o menor consentimento médico, né? Exatamente. A automedicação ela é um seríssimo problema que não só aqui no Brasil, como em outros países de primeiro mundo também. O acesso direto ao medicamento, né? E o conhecimento que as pessoas acham que têm, pela facilidade de informação que existe hoje, faz com que as pessoas se automediquem cada vez mais. Como eu já falei, a gente precisa pensar
do ponto de vista individual, ao risco que o paciente está se expondo, né? Existem contraindicações que fazem com que o paciente ou as outras pessoas não possam tomar aquele medicamento. Então, você não pode sair por aí indicando medicamento para as outras pessoas. É bom pra mim, você não é um profissional de saúde e pode representar um perigo para as outras pessoas. E a questão coletiva da automedicação, né? Como eu já falei, isso gera custos, né, muito grandes. Muitas internações são feitas, né, por conta de que gera gastos, né, para os hospitais e para os sistemas de saúde por conta de automedicações e de pessoas que não tiveram sucesso, vamos dizer assim, com a automedicação. Então, representa um risco. Procure os profissionais de saúde, o médico da sua confiança, procure o farmacêutico na farmácia para se orientar sobre a utilização dos medicamentos sempre. Ok. Bom, chegando ao final do programa, eu gostaria mais uma vez, né, de parabenizar pelo trabalho e de agradecer também essa oportunidade que, né, nós da Com, Programa Mais Saúde, e os nossos telespectadores, né, tiveram de tomar tantos conhecimentos, porque principalmente com relação a medicamentos, a automedicação eu deixei por último porque é muito comum, né? E é muito bom a gente poder levar isso para que a gente possa, de alguma forma, formar, né, pacientes mais conscientes, vamos dizer assim, porque eu acho que isso é fundamental para a saúde de todos. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Agradecendo mesmo a sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade e o trabalho que vocês fazem é realmente louvável, de divulgar a informação para a população que realmente está precisando. Então, mais uma vez, está convidado a voltar, né? A gente quer, inclusive, falar sobre acidentes, pequenos acidentes domésticos, né? Crianças, por exemplo, que ingerem medicamentos, né? Ou que ingerem algum produto químico, de repente até uma próxima oportunidade para a gente poder conversar. Ok. Tá ok? Então, muito obrigado. Você de casa também, obrigado pela companhia e dizer que, mais uma vez, no próximo sábado a gente estará aqui com muito mais informação, muito mais saúde para você. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau.